O avanço dos planos russos segue a todo vapor, e o que vemos agora no Ural é só o começo. A expansão industrial avança conforme o cronograma, com novas linhas de produção sendo instaladas em mais uma região do país. Enquanto isso, outro estado impõe restrições severas ao combustível, sinal claro de que a pressão econômica não dá trégua. O presidente bielorrusso Lukashenko não hesitou em criticar abertamente as ações de Moscou e prometeu uma resposta à altura. E não é só isso, a Ucrânia está prestes a receber um reforço significativo em blindados, aumentando ainda mais a tensão na região. Enquanto isso, a onda de demissões em massa na Rússia atinge um novo setor, mostrando que a crise não poupa ninguém. De um dia para o outro, trabalhadores descobrem que seus empregos evaporaram, enquanto alguns poucos conseguem enriquecer da noite para o dia com esquemas duvidosos. E no mundo dos esportes, mais um recorde é quebrado, provando que mesmo em meio ao caos, há quem encontre oportunidades. Para ficar por dentro de tudo o que realmente importa, acompanhe nossos noticiários exclusivos. Aqui você tem acesso às informações mais relevantes sobre os acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Belarus e no mundo, antes mesmo que se tornem manchete em outros veículos. Tudo o que você precisa saber, de forma clara e direta, está aqui. Em Moscou, a inquietação é palpável com a iminente chegada de mísseis de longo alcance americanos. Para acalmar os ânimos, ou talvez para atiçá-los ainda mais, o governo colocou no palco o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabko, um conhecido falcão da política externa. Ele alertou que a entrega dessas armas representaria uma escalada perigosa, capaz de alterar drasticamente o equilíbrio na região. No entanto, suas palavras soaram mais como um discurso ensaiado, sem a firmeza que se esperaria de alguém em sua posição. Afinal, quem realmente acredita que Washington dará ouvidos a ameaças vazias? Curiosamente, Ryabko mencionou que Moscou já havia sinalizado sua disposição para negociar, mas alguém, e não é difícil adivinhar quem, ignorou o convite. Enquanto isso, o ex-presidente Trump já deixou claro que está perto de aprovar o envio dos mísseis, e há rumores de que algumas unidades até já teriam chegado à Ucrânia. As declarações do vice-ministro, porém, tiveram um efeito inesperado, assustaram os investidores. O mercado financeiro russo registrou sua maior queda em 3 anos, com ações de gigantes como Serban, Gazprom e Rosneft despencando entre 2,5% e 5%. Empresas como Aeroflot, Severstal e Rustelecom também amargaram perdas expressivas. Enquanto isso, no Ural, a situação segue crítica. Em menos de 48 horas, 2 incêndios de grandes proporções atingiram fábricas estratégicas. Em Novosibirsk, um incêndio de grandes proporções tomou conta de um complexo industrial, com chamas visíveis a quilômetros de distância. As autoridades locais relataram que o fogo consumiu cerca de 2.000 metros quadrados, exigindo o deslocamento de 70 bombeiros e 23 veículos para controlar as chamas. O local, próximo a uma fábrica de eletrônicos com uso militar, levantou suspeitas sobre as causas do incidente. Pouco antes, em Ekaterimburgo, outro incêndio atingiu uma área industrial próxima à usina de turbinas do Ural. Lá, 76 bombeiros e 26 viaturas foram mobilizados para conter as chamas, que se espalharam por cerca de 1.000 metros quadrados. Testemunhas relataram ouvir explosões, mas as autoridades ainda não divulgaram a origem do fogo. O que se sabe é que essas instalações produzem equipamentos de dupla utilização civil e militar. A situação se agravou ainda mais com a evacuação de funcionários de várias fábricas de defesa, após ameaças de ataques com drones. Enquanto isso, na Europa, a presidente da Comissão Europeia fez um alerta contundente no Parlamento Europeu: o espaço aéreo do continente está sob ataque. Nos últimos dias, caças russos violaram o espaço aéreo de países como Estônia, enquanto drones sobrevoaram instalações críticas na Bélgica, Romênia, Dinamarca e Alemanha, chegando a ser interceptados por aeronaves de combate. Ursula von der Leyen não mediu palavras. Isso não é uma série de incidentes isolados, mas uma campanha coordenada para desestabilizar a Europa, testar sua determinação e enfraquecer o apoio à Ucrânia. Chegou a hora de chamar as coisas pelo nome. Isso é guerra híbrida, declarou. E deixou claro que a Europa não pode mais ficar de braços cruzados. Enquanto isso, na Rússia, a onda de demissões não dá sinais de trégua. Depois de atingir o setor automotivo, agora é a vez do mercado financeiro sentir o baque. O Serban, um dos maiores bancos do país, anunciou uma reestruturação que pode resultar na demissão de até 5.000 profissionais de TI, incluindo desde analistas até líderes de equipe. Os cortes acontecem em 3 etapas. A primeira já ocorreu no meio do ano, a segunda está em andamento, e a terceira está prevista para o fim de 2023.
Em alguns departamentos, restarão apenas o chefe e 1 ou 2 colaboradores-chave, enquanto outros serão fechados por completo. Oficialmente, a justificativa é a implementação de inteligência artificial, mas os funcionários suspeitam que o motivo real seja outro. As indenizações, limitadas a 2 ou 3 salários, e a manutenção do bônus anual foram classificadas pela direção como uma otimização. Do outro lado da fronteira, a Ucrânia pode receber um reforço importante. A República Tcheca estuda transferir 30 tanques T-72 modernizados. Segundo o chefe do Estado-Maior, Karel Eka, a manutenção dessas máquinas já estava em andamento antes mesmo da invasão russa. Originalmente, elas seriam usadas pelas Forças Armadas Tchecas até a chegada de novos modelos, como os Leopard 2A8, cuja aquisição foi acelerada. Agora, a proposta é repassá-los à Ucrânia, em nome da segurança regional. Resta saber, porém, como o primeiro-ministro eleito Andrej Babis reagirá a essa ideia. Durante a campanha, ele foi crítico em relação ao envio de armas para Kiev, mas a formação de um novo governo pode demorar. Enquanto isso, o Estado-Maior tcheco espera que a decisão seja tomada pelo atual gabinete. E as revelações não param por aí. A Procuradoria-Geral da Rússia trouxe à tona novos detalhes escandalosos sobre o ex-presidente do Conselho de Juízes, Viktor Momotov. Segundo as investigações, ele e seu sócio, Andrei Marchenko, controlavam uma rede de estabelecimentos que, sob a fachada de clubes noturnos, funcionavam como bordéis de luxo. Os clientes, muitos deles figuras influentes, tinham acesso a serviços exclusivos, incluindo acompanhantes de alto padrão. Além de acusações de exploração sexual, Momotov é acusado de sonegar mais de 500 milhões de rublos em impostos e de fragmentar seu império para burlar a fiscalização. Ele nega qualquer envolvimento, mas as evidências são contundentes. Em Moscou, a justiça já iniciou o processo de apreensão de bens do ex-magistrado e de seu sócio, avaliados em pelo menos 9 bilhões de rublos. Até agora, cerca de 100 propriedades já foram identificadas, mas a Procuradoria-Geral afirma que a lista é ainda maior. E de tomar decisões ilegais em benefício de seus cúmplices, Momotov ainda mantinha laços com uma notória organização criminosa. Mas ele está longe de ser um caso isolado. Nos últimos meses, já é o 4º juiz flagrado com patrimônio bilionário, um padrão que expõe a podridão institucional. Basta lembrar de Yuin, condenado a 9 anos de prisão e multado em 10 bilhões de rublos, ou de Slan Trakov, que acumulou 2 bilhões antes de cair. E como esquecer de Alexander Chernov com seus 13 bilhões? A frase de Bulgakov vem à mente. Como é que vocês limpam isso por aqui? Embora a piada dos milionários correndo pelo campo precise de uma atualização urgente. Pois é justamente no futebol, esse espetáculo de cifras obscenas, que surge o primeiro bilionário em dólares da história do esporte. Segundo a Bloomberg, o dono das pernas de ouro não é outro senão Cristiano Ronaldo, atacante da seleção portuguesa e do Al Nassr, da Arábia Saudita. Aos 40 anos, o patrimônio do craque foi avaliado em impressionantes 1,04 bilhão de dólares. Durante anos, Ronaldo e Lionel Messi disputaram não só títulos, mas também fortunas, até que 2023 virou o jogo. Enquanto Messi trocou o PSG pelo Inter Miami, Ronaldo assinou com o Al Nassr em um contrato que, segundo a Bloomberg, supera os 400 milhões de dólares, com salários livres de impostos. Um acordo histórico, que o coloca entre os maiores contratos da história do futebol. Os números são ainda mais impressionantes quando se olha para a carreira inteira. Mesmo competindo com Messi pelo título de melhor do mundo, Ronaldo acumulou cerca de 600 milhões de dólares antes dos descontos fiscais. Uma fortuna construída com talento, sim, mas também com uma máquina de marketing implacável e escolhas estratégicas que transformaram o atleta em uma marca global. E enquanto o mundo acompanha esses recordes, nós seguimos aqui, trazendo as histórias que importam, aquelas que revelam os bastidores do poder, da corrupção e do dinheiro que move o planeta. Obrigado por estar conosco até o fim, por cada comentário, curtida e compartilhamento. Vocês são a força que nos faz crescer. Que seu dia seja produtivo, cheio de boas notícias e, acima de tudo, de justiça. Até a próxima, e que as revelações continuem.